Vamos abrir a palavra em Colossenses, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 10. A palavra do Senhor nos fala assim: E vos revestisse do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Amém? Também gostaria que nós abrisse em Gálatas. Gálatas logo para trás aí. Gálatas capítulo de número 3. Gálatas 3, a partir do verso 26. Amém? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. De sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? Vamos ter um período de oração, onde o Espírito pode estar conduzindo os irmãos a orar. O objetivo da nossa oração é que o Espírito Santo se revele a cada um de nós nessa noite. Amém? Senhor, esta palavra que foi aberta, nós carecemos que o Teu Espírito se revele a nós. Senhor, nós precisamos da ajuda do Senhor nessa noite, porque a Tua igreja está reunida no nome de Jesus. Porque Jesus nos compraste com um precioso sangue que foi derramado lá na cruz. E no seu corpo nos abriu esse caminho, esse novo e vivo caminho, que nos conduz à presença de Deus. Nós estamos, Senhor, porque o sangue foi suficiente para nos purificar de todo o nosso pecado. Senhor, e também pedimos perdão nesse momento, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas negligências diante do Senhor, e pedimos que o Teu sangue nos purifique de todo o pecado. E, Senhor, nós estamos diante do trono da graça, para pedirmos misericórdia. Nós não temos outra maneira de nos achegar diante do Senhor, a não ser pedir misericórdia, Senhor. Mostra o Teu amor, Senhor, para conosco. Mostra, Senhor, a misericórdia em nossas vidas. O Senhor já nos salvou. Agora pedimos que o Senhor se revele um pouco mais nessa noite a cada um de nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai Santo, mais uma vez, Deus, quero buscar, Deus do céu, a Tua face, te pedir, Deus do céu. Pelo Teu Espírito, Deus do céu, fala aos nossos corações nesta noite, Deus. Usa o Teu servo da forma que Tu queres. Usa-me, Senhor, para a glória. E nossos corações, Deus do céu, sejam voltados inteiramente para o Senhor. Amém, Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Senhor, queremos nesse instante te rogar para que Teu Espírito revele a palavra que foi lançada aos nossos corações. Sim, Deus. E que o Teu Espírito cative as nossas mentes. Sim, Pai. Para que venhamos ser a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de estar a Teus pés, em um só Espírito, para que ao sairmos daqui, saiamos diminuídos de nós, mas cheios de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Te rogamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Deixa eu... Pai. Senhor, ajuda-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Dois textos que nós lemos, de Colossenses, eu gostaria de chamar a atenção no finalzinho do verso, aonde fala lá, Cristo é tudo em todos, né? E nesse verso de Gálatas, capítulo de número 3, a partir no verso 28, nos fala que não pode, diante de Deus, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Então, lá de Colossenses, fala que Cristo é tudo em nós, né? Ele é tudo. E aqui fala que todos nós somos uma união perfeita, somos um corpo, aonde todos nós estamos em Cristo. Nos fala de uma união perfeita, né? E o que nós vamos falar hoje? Sobre casamento. Casamento hoje está tão pervertido, né? Você falar em casamento hoje, no casamento moderno, né? Então nós precisamos que o Espírito Santo nos dê graça e use de misericórdia para conosco, para ajustar as nossas vidas. Irmãos, como o Senhor tem me quebrantado nesses dias, né? Já há algum tempo o Senhor tem me dado esse tema, casamento, e eu venho adiando, né? E tenho ouvido muitos irmãos mais velhos, né? E esse estudo, eles primeiramente é para mim, para a minha vida. Eu tenho visto quanto eu estou longe daquilo que o Senhor pede, né? Dentro de um casamento cristão, né? Porque hoje o casamento, ele está na esfera do amor natural, do desejo, das circunstâncias, né? E quando o casamento está pautado nesses termos, a primeira dificuldade, o que acontece? A separação, né? E o casamento é a primeira instituição de Deus, né? Nós precisamos atentar para isso, porque no casamento natural hoje, as pessoas casam tão facilmente e separam-se ainda mais facilmente, como dizendo assim, não gosto mais. Mas nós precisamos ver que o casamento bíblico, o casamento do Senhor, ele não é para o meu prazer, ele não é para o nosso prazer. O casamento não é para o nosso prazer, né? O casamento é para o prazer do Senhor. Nós vamos ver que o casamento, ele tem uma expressão aqui na terra. Ele expressa, quando há um casamento diante do Senhor, o homem, ele expressa a pessoa de Cristo, e a mulher expressa a igreja. Irmãos, entende? E por isso que a palavra de Deus, lá em Gênesis e em Efésios também, diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá-se a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne, como Cristo e a igreja. E aí Efésios, né, fala assim: grande é esse mistério,
mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ele tem uma série de... Começa no verso 22, Efésios 5, nós vamos estudar ainda mais lá para frente. Efésios 5, 22, estabelece papéis para o homem e para a mulher. E ali ele coloca algumas situações onde o homem precisa ter uma expressão e a mulher precisa ter outra expressão. E aí ele chega lá no final, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, porque ele coloca o homem, a mulher precisa ser submissa ao homem, como a igreja está submissa ao Senhor. O homem precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja. Entende? Então por isso que não é do nosso jeito, ou aquilo que nós achamos. Por isso que nós precisamos ter a vida de Cristo. Por isso que nós pegamos o texto lá de Colossenses, lá fala que não pode, diante de Cristo, na graça de Deus, Deus não olha mulher, homem e mulher, né? Para salvação não há diferença, né? E aqui nós vimos, e lá fala que nesta salvação Cristo é tudo em todos, né? E aqui nos fala que nós somos, porque todos vós sois um em Cristo. Então não há mulher e nem homem na salvação. Mas agora, no desenvolver a nossa salvação, no andarmos aqui na terra, o Senhor estabeleceu papéis, né? E diante da salvação, o homem não é maior do que a mulher, e nem a mulher menor ou maior do que o homem. Todos, diante da salvação, somos iguais, né? Agora o Senhor definiu papéis para o homem e para a mulher. E isso nós precisamos entender muito claramente, porque senão nós vamos estarmos invertidos. A mulher, no lugar de ser submissa, ela está governando, né? Porque a mulher não foi feita para o governo da casa. O homem, que era aquele que deveria prover, está permitindo que a mulher tenha que prover, né? Então a gente precisa que o Senhor nos ajuste. E o primeiro ponto que nós precisamos na presença do Senhor é arrependimento. Senhor, ajusta a minha vida. Senhor, ajusta cada um de nós, porque a palavra de Deus é muito clara em dizer que o homem é o cabeça da mulher. E a mulher precisa ser submissa, né? E essa submissão não quer dizer que ela é menor do que o homem, de jeito nenhum. Porque todos nós precisamos estar debaixo da cobertura de Cristo, né? É uma proteção para a mulher quando o homem está dependente de Cristo, né? É uma proteção para o homem quando ele se torna cabeça debaixo da cabeça que é Cristo. Aí ele vai poder olhar para sua esposa, como a Bíblia diz lá, com amor, vai cuidar, vai zelar, né? Então a gente vai estudar, se o Senhor permitir, todos ali, Gálatas, Efésios capítulo 5, onde vai estabelecer muitos papéis, né? Para que nós possamos estarmos ajustados naquilo que o Senhor quer. Então, irmãos, o casamento bíblico hoje, o casamento que o Senhor estabeleceu, é uma aliança entre um homem e uma mulher, diante de Deus, né? E ali a Bíblia ainda diz, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Há muitos que vão diante das autoridades, ou diante do padre, ou pastores, né, religiosos, e ali estão se casando debaixo da bênção do Senhor.
mas lá na frente, na primeira dificuldade, eles encontram, eles já querem um para um lado, outro para o outro. As dificuldades que vêm no casamento são para nos ajustar. São para que, porque nós tratamos o nosso cônjuge muitas vezes aqui, ó, no horizontal, na troca. Se a minha esposa dá um sorriso para mim, eu dou outro sorriso para ela. Se ela não sorrir para mim, eu também já passo, né? Nós olhamos assim. Mas o Senhor, da forma, o casamento, que quando nós cremos no Senhor, quando a nossa vida pertence ao Senhor, então o meu modo de tratar a minha esposa deve ser assim, ó, assim e depois desce. Primeiro para o Senhor, que a Bíblia ensina, porque Cristo é o nosso cabeça. Então, primeiramente, o Senhor, depois, o Senhor vai me capacitar a falar com a minha esposa, a ser bênção na vida dela, a orientar ela, né? Eu não vou poder orientar ela se eu realmente não tiver uma vida de comunhão com o Senhor. Eu posso até orientar ela, mas de forma inadequada, da forma com que eu acho. E nós não podemos tratar a nossa esposa ou o marido da forma com que nós achamos. Precisa ser da forma com que o Senhor acha, né? Por quê? Porque nós somos do Senhor. Fomos comprados com o sangue do Senhor. Veja, nós estamos aqui em Gálatas, né? Veja o verso 26 que nós já lemos. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Né? Então, se nós formos, todos vós que sois filhos de Deus, mediante a fé. Então, nós cremos na obra que Cristo realizou lá na cruz. Nós cremos que Cristo atraiu cada um de nós no corpo dele, levando cada um de nós à morte. Pois bem, quando Deus ressuscitou a Jesus Cristo, nós fomos ressuscitados em novidades de vida. É o que fala ali em Romanos 6, né? Nós fomos batizados na sua morte, né? O nosso velho homem foi com ele crucificado. Então agora nós, na ressurreição, nós nos tornamos filhos de Deus, uma família, né? Agora, qual é o trabalhar do Espírito em nós? Formar o caráter de Cristo, né? Em cada um de nós. Então, tendo esses pontos, eu gostaria de convidar os irmãos que nós fôssemos para Gênesis. Gênesis capítulo de número 2. Vamos ler o verso, a partir do verso 18. Gênesis 2, 18, fala assim: Disse, pois, o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse idôneo aqui é de mesma qualidade, capaz, né? da mesma qualidade do homem. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome
o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e da costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe, e disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Então aqui está, irmãos, Deus formou o homem, colocou lá no jardim e trouxe todos os animais, e o homem então passou a dar nome a todos os animais. Porém ele não achou ninguém que fosse compatível a ele, né? Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Mas esse não é bom que o homem esteja só, nós precisamos entender que no capítulo 1, quando Deus formou o homem, né? Quando Deus disse lá: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, lá diz, aqui nós estamos aqui pertinho, vamos no capítulo 1, vamos ler a partir do verso 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, né? Então Deus, quando criou homem e mulher. Agora aqui o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. O que aconteceu aqui? Porque Deus não fez o homem, Ele fez o homem do pó da terra, e a mulher já estava ali com o homem. Se Deus tivesse feito dois, seria duas pessoas independentes. Veja como o casamento ele precisa ser algo entendido por nós. Porque Deus, quando Ele fez, Ele formou o homem. A mulher já estava no homem, né? Tanto é que aqui o Senhor Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Aqui há dois momentos. Deus olhou para o homem, mas espiritualmente Deus olhou para o seu filho, né? Então, irmãos, por isso que eu falei que o homem ele expressa Cristo e a mulher expressa a igreja. Os irmãos vamos dar uma andadinha pela palavra? Vamos lá para Efésios. Não desmarquem aqui que nós vamos voltar. Efésios capítulo de número 1. Foi lido na abertura. Efésios capítulo 1, verso 4. Nos diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Olha o tamanho do privilégio, irmãos. Nós
o Senhor nos escolheu e nos colocou em Cristo antes da fundação do mundo, né? Por isso que quando o Senhor aqui, Ele fala para Adão, não é bom que o homem esteja só. Ele estava falando também do seu filho, né? Que antes da fundação do mundo, Ele já tinha nos predestinado para sermos a sua noiva, né? E aqui então há essa expressão, por isso que eu trouxe esse texto para nós sairmos dessa base muito firme, que no casamento, o Senhor, por isso que eu falei, o casamento não é para o nosso prazer, não é para nós, não é por interesse, não é por causa dos filhos, né? Não é por causa que nós podemos ganhar dinheiro. O casamento, em primeiro lugar, ele é para o Senhor, né? O prazer é para o Senhor, porque ali no casamento, quando nós dependemos da pessoa de Cristo, nós podemos expressar o que é a igreja e quem é Cristo, né? Numa união perfeita, numa união indissolúvel. Então nós não temos como colocar o nosso dedo e dizer assim, eu não quero mais. Não, nós precisamos buscar do Senhor, Senhor, me ajude, me socorra, e venha com a sua misericórdia, né? Para que Ele possa ajustar o nosso casamento, amém? Então por isso que aqui, quando Deus então tira da costela a mulher, faz aquela mulher e traz, Adão então olha para ela e diz, esta afinal é o osso dos meus ossos. Osso fala de natureza interior, né? E carne fala da natureza exterior. Ela é igual por dentro e por fora. E um dia nós estaremos, quando nós ganharmos, os irmãos lembram que a última salvação nossa, porque nós somos espírito, alma e corpo, né? Na redenção, nosso espírito foi restaurado. Na nossa alma, nós estamos sendo trabalhados. Desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Estamos sendo trabalhados. E o último, que será o nosso corpo, nós ganharemos corpos celestiais, iguais ao do nosso Senhor Jesus, né? Então vai chegar um dia que Ele vai dizer, esta afinal, né, é osso dos meus, porque lá aqui em Gênesis nós vimos que o Senhor Deus façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, né? Romanos vai falar que nós estamos sendo trabalhados para sermos conforme a imagem de Cristo, né? Então o Espírito Santo, nós fomos selados com o Espírito Santo. Nós vimos esse texto hoje pela manhã, em quem vós, depois que ouvistes a palavra da salvação, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. E o Espírito é o penhor pelo qual nós vamos sendo transformados de glória em glória na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, irmãos, tudo isso nós entendemos o nosso chamado. Entendendo o nosso chamado, nós precisamos do socorro do Senhor. Irmãos, Deus, Ele fez aqui a mulher como aquela ajudadora. Ele não tirou uma parte da frente ou de trás, Ele tirou do lado, da costela. Mulher deve andar, ela vai andar do lado, né? Ela vai ser aquela que vai nos auxiliar o homem. E tem um dado interessante, que a ciência, estudando a anatomia humana, eles descobriram na visão
do homem e da mulher. Alguns já devem ter ouvido que são diferentes. O homem, a visão do homem, ela é estreita e longe. A da mulher, ela é curta e as irmãs já devem ter pedido para os homens, né? Nós homens, ir lá na cozinha buscar alguma coisa. Pega lá na gaveta lá uma colher, assim. A gente vai lá, revira. Não, filho, tá lá. Aí a gente vai, mas não tô vendo aqui. Tá olhando para ela, mas não está vendo, né? Por quê? Porque o homem foi formado para prover, para dar direção, né? Então o governo ele não pode se limitar a um espaço. Aquele que governa, ele tem que governar. Por isso que há pessoas auxiliando um governo. O governo ele tem que olhar lá na frente, né? E é assim que Deus formou o homem, né? Para governar, para dar as diretrizes. Não adianta, vocês mulheres vão ter que ter muita paciência com nós homens, nessa questão de enxergar as coisas imediatas, principalmente filhos, né? A mulher está ali, o homem, mas você não está vendo o que esse menino está fazendo, né? Por quê? Nós fomos feitos assim. Então vocês vão ter que ter, agora vocês, a mulher então como foi auxiliadora, ela está vendo todo ao nosso redor. Só que muitas vezes nós invertemos a situação. A mulher começa a olhar e governar, né? O homem começa a se acomodar e querer ficar tranquilo. Nós não fomos feitos para isso, né? Então aqui a mulher foi feita para ser aquela que vai ao lado, a ajudadora, né? A mulher, ela conversa muito. O homem é mais calado, né? Tem um dado interessante que um camarada falou, eu ouvi, diz que a mulher fala 3.000 palavras no dia, né? 3.000. O homem fala 1.500. E mais duro é que quando chega a tardezinha, a mulher só falou 2.000 palavras. Ela tem mais 1.000 durante a noite para falar. Aí, então são situações que nós precisamos buscar do Senhor graça, né? Para que nós possamos, para que o Senhor ajuste as nossas vidas, né? Para que o Senhor ajuste as nossas vidas. E dentro dessa questão, algumas falam mais de 3. A minha eu acho que fala um pouco mais. Mas... Diz que à noite você ainda tem 500, então, aí tem que buscar a paciência do Senhor, porque nós não podemos também bater de frente com essas coisas, porque nós somos o governo da casa está sobre o homem, a responsabilidade do homem. Então o homem serve para quê? Para cuidar, né? Ele está ali para cuidar. A gente vai ver no próximo domingo, se o Senhor permitir. Nós vamos quando nós formos lá para Efésios, a gente vai ver ali a posição da mulher, né? Ali fala, são 2 posições que Deus determinou para a mulher, né? Ser submissa, mas porém para o homem são 6. Então a gente acha que a mulher tem que ser submissa, tem que ser. Aí muitos usam esse texto para querer colocar a mulher para baixo. Irmãos, nós homens temos que ter muito discernimento do Senhor, porque sobre nossos ombros está conduzir os nossos filhos e as nossas esposas para o Senhor, né? Está sobre os nossos ombros, homens, né?
Nós podemos até falar, ó, o governo está sobre minha responsabilidade e eu vou ditar ordens aqui, vai ser tudo conforme eu quero. Pode até ser. Mas, irmãos, quando o Senhor conversar conosco, Ele vai chamar primeiro nós, homens. Primeiro, vai dizer por que aconteceu com a sua esposa, né? Ah, ela não queria me obedecer, mas o que a palavra de Deus diz? Amai, né? Então, ali já começa a nos desmontar. A responsabilidade está sobre os nossos ombros. Por isso nós precisamos do Senhor. Por isso que a palavra, o trabalhar, o trato com nós, esposa e marido, é sempre nós para o Senhor e depois para o nosso cônjuge. Nunca vai poder ser assim, porque quando ele é horizontal, nós vamos querer ter razão, né? Eu faço se ela fizer, ela faz, né? Então vai trazer uma série de dificuldades. Por isso que nós precisamos da graça do Senhor, da ajuda do Senhor, para que Ele então venha trabalhar em nós. Dentro desse aspecto ainda, antes de nós vermos Gênesis 3, eu gostaria de ver Evangelho de João, capítulo 19. Verso 31. João 19, 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrasse os pés, as pernas, e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. O que chama atenção aqui, o verso 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água, né? Então, irmãos, em Jesus também houve um pesado sono, 3 dias, né, dormindo, e o que chama a atenção aqui, saiu sangue e água. Sangue fala da redenção, né? Água fala da ressurreição, né? Então, ali nasceu a igreja, né? Do sangue de Jesus. É o último sangue. E na redenção, na ressurreição, então nós nascemos, a igreja do Senhor, aqueles que foram comprados. Então, irmãos, a semelhança, por isso que nós não podemos, nós temos que partir desse princípio, né, para que o Senhor possa trabalhar em nós, e segundo a vontade dele, nós precisamos saber que o nosso casamento não é para o nosso prazer. Em primeiro lugar é para o Senhor, né? O dinheiro vai vir, os filhos vão vir, e a gente tem uma expressão, quando a gente for, e se o Senhor permitir, nós vamos chegar nos filhos.
nós vamos ver a ideia nossa hoje, a ideia nossa de criar filhos, né? Filhos são do Senhor. Nós vamos ter que prestar conta dos nossos filhos para o Senhor, né? Nós vamos ter que dar conta dele. Por isso que nós precisamos em tudo, em todo o nosso viver aqui, se nós não depender da pessoa de Cristo, se Cristo não for o nosso viver, nós não vamos estar adequado para que Cristo realmente possa ser tudo em nós, né? Eu quero lançar ao menos o início dos papéis hoje, Gênesis capítulo 3, para que no próximo domingo, se o Senhor permitir, nós vamos prosseguir. Gênesis capítulo 3. Verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio a dores darás luz, filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Amém? Então aqui, irmão, aqui está os papéis que o Senhor coloca, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. E o Senhor então começa pela mulher aqui, né? Depois que ele sentencia a serpente, dá aquela palavra profética a Satanás, né, que ele pisará a cabeça dele no verso 15. Quando ele chega na mulher, o Senhor dá para a mulher, a mulher vai conviver com pessoas, filhos e o marido, né? Por isso que a mulher tem tanta calma. Será que tem? A mulher tem tanta, porque o Senhor fez ela para ela mexer com pessoas, com filhos, com gente, né? Então o Senhor capacitou elas a isso, né? E o pecado deturbou isso. Então a pós-modernice hoje, a mulher muitas vezes pensa em trabalhar isso, como diz o irmão, na Bíblia não, em nenhum versículo diz que a mulher pode trabalhar, em nenhum versículo diz que a mulher não pode trabalhar fora. Na Bíblia não diz isso, né? A Bíblia só diz que a mulher foi dado filhos e marido, para ela ter essa incumbência, né? E ao marido foi dado a questão prover, né? Prover a casa, trabalhar, trazer o sustento, né? E cuidar, de dar as ordens. Então a gente grande, porque, irmãos, como eu falei antes, a responsabilidade está sobre os ombros do homem, né? E aqui algo interessante, se nós formos ver aqui porque a Bíblia diz que Eva olhou aquele fruto, desejou, pegou aquele fruto e comeu. Agora, quanto tempo, a Bíblia não relata quanto tempo ela comeu, até que ela deu para o seu marido comer. A Bíblia não relata.
Mas engraçado que quando ela comeu, não abriu os olhos dela, né? Agora, quando o homem comeu, aí sim. É algo interessante para nós pensarmos, né? Então tem coisas que nós, homens, e eu chamo a atenção dos homens agora, porque nós, homens, nós precisamos de mais temor do Senhor, porque nós somos devagar, nós somos no próprio reunir nosso aqui, as mulheres, quando elas se reúnem e nós nos reunimos, nós sempre passamos vergonha diante delas. Elas têm mais vontade de se reunir, os homens não. Irmãos, nós precisamos da ajuda do Senhor, porque nós temos a incumbência de cuidar das nossas esposas, sabe? Cuidar. Nós estamos criando filhos que estão se espelhando em nós, né? Homens que não buscam o Senhor, com que autoridade que elas vão exortar um filho? Nenhuma, né? Então nós precisamos ter, porque as nossas crianças, o Senhor tem falado a nós aqui nesses últimos tempos, cuidar dessas crianças que o Senhor tem nos dado, sabe? E nós estamos buscando o Senhor, elas estão recebendo a palavra. Agora, irmãos, se elas não tiverem um exemplo em casa, elas não vão ser ganhas pelo Senhor. Nós somos aqueles que, os auxiliadores, mas a verdadeira trabalho do Espírito Santo vai ser nas casas, olhando o pai, olhando a mãe, né? Ali elas vão ser ganhas, né? Então, voltando ao nosso texto aqui, eu queria avançar um pouco mais, mas eu quero ficar por aqui, né? Nós vamos ver um exemplo da mulher e o exemplo do homem, né? Senhor permitir, no próximo domingo, a gente vai ter uma continuação. Nós vamos voltar a esse texto de papéis. Eu só falei aqui, mas temos mais coisas para falar sobre ele. E que o Senhor trabalhe essa semana em nós. A nossa oração é para que o Senhor realmente ganhe as nossas vidas, né? E pedir que os irmãos estejam orando para que o Espírito do Senhor possa me usar para trabalhar em mim, porque tudo isso que eu falei, se eu olhar na minha casa, depois que a minha esposa saiu, está lá no Rio Grande do Sul vendo a situação com a irmã dela lá, que não está boa de saúde, né? Então o Espírito começou a trabalhar isso comigo. Então, quer dizer, está trabalhando e tem um longo caminho pela frente, né? Para que Ele possa ajustar. Mas a minha oração é que o Senhor ajuste a minha casa, né? Coloque em ordem, né? E não adianta nós querer dizer assim: oh, Senhor, é assim que o Senhor quer, então vamos fazer. Não, nós precisamos primeiramente aos pés do Senhor nos arrepender da nossa vida toda desordenada e pedir: Senhor, na sua misericórdia, ordena a minha vida, ordena, Senhor, né? Para que Ele então possa começar a trabalhar em nós para a glória do Senhor.